queremos compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: os irmãos abram as vossas Bíblias no último livro da Bíblia, Revelação, o Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Esta passagem é direcionada a uma das igrejas da Ásia Menor. O Senhor Jesus enviou essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, sendo enviado ao líder da igreja, ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Mas cada igreja, o Senhor tem uma mensagem específica. Aleluia. Que corresponde também não só o estado em que se encontrava essas igrejas, mas também apontando aí para tempos no decorrer e desenvolver aí do itinerário da vida humana, do povo de Deus na sua trajetória aqui na terra. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O capítulo 2, ainda em verso 25, diz assim: tão somente o que você tem, guarda até que eu venha. O que você tem, você guarda até que eu venha. Pois bem, nós queremos compartilhar um tema aqui com os irmãos, sobre um tema aqui extraído desse texto, algumas coisas que nós temos que guardar. Algumas coisas. Uma das coisas que nós temos que guardar é a palavra. No próprio texto aqui diz: guarda como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. O Senhor Jesus, direcionando ao anjo da igreja que estava em Filadélfia, estava à beira de um abismo, tendo pouca força, não negaste o meu nome, disse Jesus, mas guardaste a fé. Então, quando o Senhor nosso Deus, ele tirou o povo da terra do Egito, através de Moisés, o seu servo, a primeira coisa que o Senhor fez, pastor Davi, o Senhor Deus, foi dar as leis morais, as leis orais, e por aí vai. São 613 leis contendo regras para direcionar o povo numa trajetória saída do Egito até tomar posse a possessão que era Canaã, a terra de Canaã. Os israelitas, eles viveram durante um período de 430 anos e num ambiente, numa cultura que, segundo a mitologia grega, existia 664 mil deuses. E eles adoravam, cultuavam aqueles deuses da terra do Egito, mas quando o Senhor, com braço forte, mãos estendidas, como diz a Bíblia, braço forte, mãos estendidas, através do seu servo Moisés, o Senhor libertou o seu povo, mandou Moisés subir ao monte e deu as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, para a condução do povo durante toda a trajetória do deserto. Então nós vemos aí a preocupação do Senhor, Deus, estabelecendo, criando as leis, criando as regras para a condução do seu povo. Toda a nação, existe as suas leis que regem a nação, que regem o país. E essas leis, elas vêm para beneficiar as pessoas e conduzir socialmente em um padrão ético, cristão e familiar. Então não é diferente ao povo de Deus.
E o texto aqui, Deus valoriza tanto isso, o Senhor Jesus, que a igreja que estava em Filadélfia e a igreja de Tiatira, que eram essas duas igrejas da Ásia, o Senhor disse, olha, o que vocês têm, vocês guardam até que eu venha. Conserva, guarda com segurança até que eu venha. O texto aqui diz, olha, como vocês guardaste a minha palavra, eu também vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Nós sabemos que nós que somos dispensacionalistas defendemos essa vertente de que na luz da Bíblia isto está claro e transparente que após o arrebatamento da igreja, que isso se dará muito breve, nós estamos vivendo nos dias do arrebatamento, porque todos os sinais estão cumpridos, nós estamos vivendo nos dias do arrebatamento da igreja. Os sinais de Israel, que é a figueira que brotou desde 1948, dia 14 de maio, como voltou a sua entidade como nação, o Senhor Jesus disse, quando visto isso para acontecer, levantai os vossos olhos para cima, que a vossa redenção se aproxima. Terremotos, a multiplicação de terremotos, filhos contra pai, pai contra filho, o pecado se multiplicando, o amor se esfriando, pessoas apostatando-se da fé. E tudo isso são sinais que evidencia a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Tudo isso. E o maior sinal do arrebatamento da igreja, pastor Davi, é que nós estamos vivendo a visão da estátua de Nabucodonosor. Sim. E também os animais, o animal espantoso do capítulo 7 de Daniel, que é com 10 chifres ali, e a estátua, que é os dedos da estátua, que é a pedra que saiu da montanha e esmiuçou aquela estátua, que é o sistema governamental, nesse sistema que nós vivemos hoje, que seria o mercado comum europeu, as Nações Unidas, que no final, após o arrebatamento da igreja, vai ter 10 nações confederadas em uma aliança, onde vai surgir o anticristo, com o surgimento do anticristo, e vai governar o mundo. E aí o mundo vai adentrar num declínio, numa escuridão das trevas, porque a terra vai ser entregue a Satanás, uma trindade satânica, a Satanás e ao falso profeta, e também a um governante, capítulo 13 de Apocalipse, desde o versículo 1, nós vemos ali a besta que emergiu da terra. Por que terra? Porque é um homem comum. O homem foi feito do pó da terra, no 6º dia. E é por isso que a Bíblia diz assim, surgiu da terra. Porque terra, o homem foi feito do pó da terra. Não é um extraterrestre, não é um anjo que desceu do céu, não é Miguel, não é Gabriel, nem outro ser celestial, mas é um homem que vai se levantar aqui na terra com grande poder e todo o poder e eficácia de Satanás para enganar e seduzir as nações, seduzir as pessoas, e as pessoas vão ser seduzidas, enganadas pelos sinais de mentira que esse personagem vai operar, de maneira até que faz descer fogo do céu à vista das pessoas, e as pessoas vão dizer, quem é semelhante à besta? E quem poderá pelejar contra ela? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo, se eu não estou equivocado, o 15 ou 16, que é através de um espírito de demônios semelhante a rãs, são 3 espíritos, que o falso profeta vai fazer os sinais de maneira que vai enganar as pessoas, fazer até fogo descer do céu. Bom, então neste período, aí logo após vai surgir também a besta que emergiu do mar. Mas fala de nações, porque o anticristo, que é o governante, ele tem 2 nacionalidades. Ele será um judeu com outra nacionalidade, porque os judeus não fazem aliança, não sei, com da sua própria pátria. E onde vai surgir a marca da besta aí, que é o 666.
3,6 aí, o homem foi criado no sexto dia. Trata-se de o homem espírito, alma e corpo. Então, 666. Bom, neste período, vai se desencadear as taças da ira de Deus, as pragas do Apocalipse. A Bíblia diz que o céu vai ser enrolado como um livro, um pergaminho, um livro. E as potências do céu naqueles dias serão abaladas. As águas serão transformadas em sangue. Os homens no capítulo 9 de Apocalipse, eles sobem a um monte muito alto e eles pulam de cabeça para baixo, mas a morte é presa durante 5 meses. Neste período é um período de sofrimento. A Bíblia diz como nunca houve e nem haverá jamais dias tão sombrios, dias tão de trevas, uma grande tribulação, de grande dor, de grandes gemidos, lamentações, morte, derramamento de sangue, como aqueles dias. Olha que Israel viveu dias tenebrosos, quando o imperador invadiu Jerusalém, que matava as mulheres grávidas, e arrancava o feto, e saiu matando, destruiu o templo. Israel viveu período de grande tribulação, mas a Bíblia diz que não há de se comparar como aqueles dias. Será dias de grande tribulação como nunca houve. E o profeta Obadias, eis que o dia do Senhor vem, e ele está perto. Mas aí uma promessa do Senhor Jesus aqui, para aqueles que guardam os mandamentos dele, guarda a palavra dele. Porque a lei foi dado a Moisés, os 10 mandamentos. Eu sou o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Porque eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança a mim, ou alguém que está em cima no céu, nem embaixo na terra. Não ajoelha diante dela e não dá a missa a ela. Então, meus irmãos, ele deu os 10 mandamentos ali: o filho honrar o pai, honrar os pais, não matarás, não roubar, não cobiçar a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo, enfim, são os 10 mandamentos. E Deus estabeleceu as leis para quê? Para domar o homem. Mas o homem é de dura serviço, diz a Bíblia. Ele simplesmente rejeita a palavra de Deus. Rejeita o alimento que é essencial. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor Deus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As leis, elas não são pesadas, a lei de Deus. Elas são leves. Os mandamentos do Senhor não é pesado. Eles servem para nos conduzir e fazermos trilhar dentro de um padrão ético, cristão e espiritual, na presença de Deus, social e familiar. Tá? As leis divinas, elas visualizam isso, nos moldar dentro de um padrão, fazemos trilhar no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O livro do profeta Isaías, Deus usando o profeta Isaías, disse: este é o caminho, andai por ele. Quando você se desviar, teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho do Senhor, andai por ele. Aleluia. Este é o caminho de perfeição que leva ao céu, diz o profeta Isaías, e só entra nele os caminhantes. Aleluia. O imundo e o ímpio não passará por ele, mas somente os caminhantes, e até os loucos
não herdarão não errarão este caminho, entrarão por esta porta. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que entram por ele. Aleluia. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e multidões Aleluia. estão adentrando a perdição, a escuridão das trevas. Verdade. Deus está falando nesta noite. Aleluia. Aqui na Austrália é à noite, mas no Brasil e outros continentes pode estar de dia. Deus está levando a palavra de vida, Aleluia. Uma palavra de alimento para o teu coração, para a tua alma, para te arrancar do abismo, Aleluia. te arrancar das trevas e te colocar na luz. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não há outro caminho. Não há outro. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, se eu não estou equivocado, capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz: porque não há salvação em nenhum outro nome, nem em cima nos céus e nem embaixo na terra, pelo quais os homens possam ser salvos, a não ser em Jesus Cristo. Pois bem, como guardaste a palavra da minha paciência, o Senhor nos guardará de dias tenebrosos. A esta igreja, o Senhor está enviando uma mensagem: como vocês guardaram a palavra da minha paciência. A palavra da paciência é a palavra da longanimidade de Deus, é a palavra da misericórdia de Deus, é a palavra do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A promessa do Senhor é esta: como guardaste a palavra da minha paciência. Grave bem isso. Paciência aqui, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor está te dando tempo para você reconhecer Ele como Salvador, para você encontrar este caminho, para você entrar por esta porta que é Ele. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrarás e sairás e encontrarás pastais. Versículo 10, o ladrão não veio senão somente roubar e matar e roubar, mas eu vim para dar a vida e a vida com abundância. Aleluias, glória a Deus. Então o Senhor Jesus diz: como guardaste esta palavra do amor de Deus, da misericórdia, da bondade, da perseverança, da esperança. Há uma esperança nascendo, brotando no teu coração, na tua casa, na tua alma, no teu espírito, para você chegar-se a Deus, para você ter um encontro com Ele, porque Ele promete livramento. Ele promete guardar aqueles que guardam a palavra dele. Há uma promessa da parte do Senhor Jesus. E ele diz aqui, em primeiro lugar, devemos guardar a palavra. Eu quero pedir para o pastor ler Jeremias, capítulo 1, pastor Davi, nos ajudando aqui nesta live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória Chama aí, manda aí o link aí para várias pessoas, para os seus parentes, para a sua casa. Quando os anjos foram tirar Ló de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruído,
Os dois anjos falaram para Ló e disse: olha, você tem parente na cidade? Sai, convida eles para sair da cidade. Nós viemos com a missão para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus queria livrar os parentes de Ló. Então, ajuda os teus parentes aí, olha. Manda o link aí para eles se conectar conosco nessa live. E telefona, desperta ele, acorda ele. Vocês estão aí no Brasil, é 5h30 da manhã. Então manda a mensagem, liga aí, olha. E que você vai estar ajudando aí a salvar os teus parentes, teus amigos. Então, olha, e a Bíblia diz que Ló saiu. Diz, olha, Deus vai destruir a cidade. Com enxofre e com fogo. Mas os parentes fizeram vista grossa e não aceitaram. Somente Ló e a sua família foi salvo. E Deus, os anjos tiraram ele e disseram: olha, escapa por tua vida. Não pare em todas as campinas, mas escapa para o monte. Não pode parar e deter em Campinas, porque Campinas é um lugar que não tem proteção. O Senhor promete livramento aqui. Pode ler, pastor. Jeremias 1:12. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Disse bem, Jeremias, porque o que você vê? O que você está vendo, Jeremias? Uma vara de amendoim. Viste bem, porque eu guardo, velar aqui é guardar a minha palavra para cumpri-lo. Deus prometeu que Ele vai nos guardar aqui. Quem guardar a palavra dEle, ela está guardada em salvas de ouro, como diz o profeta. Aleluia. Para Ele cumpri-lo naquele dia. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. O Senhor Deus diz em Isaías capítulo 55, se eu não estou equivocado, verso 12, que a palavra, ela sai do coração de Deus, ela sai da boca de Deus, e ela vem, ela surte o efeito, mas ela não volta vazia antes sem ela ter o seu cumprimento. Fará aquilo que lhe apraz. Para qual propósito foi enviado? Desta Bíblia, esta palavra aqui, olha, vai passar os céus e a terra, mas ela não vai passar. Aleluia. Vai passar todas as coisas. Até a terra passará com grandes tronos, o céu, o mar, vai deixar de existir. Lá no trono branco não vai ter mar, não vai ter terra, não vai ter lugar para eles. Mas a palavra, ela vai estar lá. Aleluia. Para julgar aqueles que rejeitaram a sua palavra. Para condenar aqueles que rejeitaram a sua palavra. Mas também para glorificar, para absorver, para coroar aqueles que guardaram a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda Apocalipse capítulo 1, verso 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, olha o cumprimento aqui do que o Senhor Jesus falou à igreja de Filadélfia. Bem-aventurado o que ler a palavra, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado o que guarda. Há uma promessa do Senhor Jesus para os que ler a palavra. Pastor, quantas pessoas não leram a Bíblia? As pessoas lêem jornais, as pessoas dedicam seu tempo com revista, até pornográfica, as pessoas dedicam seu tempo com filmes, novelas, com os ali diante dos seus olhos. Não estou dizendo que não pode assistir filme, não é isso. Eu estou dizendo que essas coisas, revistas, jornais, tanto na televisão como em papel escrito, nós perdemos tanto tempo. Mas e a Bíblia? Você que está nos assistindo aí do outro lado dessa tela, talvez
você tem menosprezado a palavra de Deus. Talvez você tenha rejeitado a palavra. Talvez você tenha excluído a palavra e deixado com que todas estas coisas tomem o seu tempo. Você dedica o seu tempo em tantas outras coisas, mas você tem priorizado a Bíblia. O Senhor Deus disse, olha, buscai o livro do Senhor e ledes. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. O Senhor ainda disse para o saduceu, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Quando você começa a ler a Bíblia, ela tem unção, ela tem graça, ela tem virtude, ela tem alimento, ela tem paz, ela tem felicidade. Eu vou ler um texto, pedir para o pastor ler um texto aqui, e você vai ver, porque tantas pessoas doentes nos nossos dias, os hospitais, os postos de saúde, os laboratórios não dão conta, não tem vaga para exames. Você vai fazer um exame, você leva meses. Em alguns países, é claro, em alguns lugares, outros têm mais agilidade, porque eles investem mais na saúde. Mas no Brasil é assim, porque eu sou de lá do Brasil. Estou falando mal da minha pátria, mas é uma realidade. Por quê? Por falta de ler a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, ouça isso aqui. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. O versículo de 22. Diz assim a palavra do Senhor. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Outra tradução do texto original, vocês podem aí, os seminaristas, estudiosos, os leitores da Bíblia, vocês podem consultar aí e vai dizer, porque é saúde, a tua palavra, ela é saúde para o meu corpo e medula para os meus ossos. Então vocês, medula para os meus ossos. A medula é que dá sustentação e o equilíbrio do corpo. Da onde procede a vida. Essa tradução diz, é a vida para o corpo. É a saúde para o corpo. Se você ler a Bíblia todos os dias, você passa a ter saúde. Porque ela é o maná do céu. Ela é o pão vivo que desceu do céu, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a inspiração do Espírito Santo. Deus não somente, você que é cristão, Deus não somente salvou o povo do Egito, mas Deus deu o alimento, deu a palavra. E esta palavra, Deus demonstra o cuidado de Deus pelo seu povo. Deus queria que o povo fosse um povo sadio, um povo saudável. Mesmo em meio a uma trajetória no deserto, Deus estava cuidando do povo. Aleluia. Deus cuida de você, meu irmão. Glória a Deus. Deus cuida de você, meu Aleluia. irmão. Deus está cuidando da tua família. Deus está Glória cuidando do teu lar. Deus está alimentando a tua alma hoje. Deus está alimentando o teu coração através da palavra de Deus. Aleluia. Quando em Mateus 4, versículo 4, Satanás diz, transforma essas pedras em pães. O Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, aleluia, ela é o pão vivo que desceu do céu. O pão, ele alimenta o corpo físico. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela alimenta a alma. Ela destrói, ela fecha a porta para a depressão, para o medo, para a angústia, para os desabores da vida. Aleluia. E ela brinda o cristão através do poder que
é transmitido pela palavra de Deus. Hebreus 4:12, pastor, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até onde? Até na divisão da alma e do espírito. E até nas juntas e medulas. Apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Isso mesmo. A Bíblia, ela... Por que ela tem essa virtude? Por que ela tem este efeito? Porque o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua carta, ele diz que os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra, ela é a inspiração de Deus. Esses homens que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 livros da Bíblia, ele recebeu a lei, nas tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Se eu não estou equivocado, capítulo 33 de Êxodo. Bom, então, meus amados irmãos, nós vamos continuar aqui. A primeira coisa que nós temos que guardar é a palavra. No Salmo 119, versículo 105, Davi diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É lâmpada para o presente. Durante a trajetória da vida, ela é lâmpada para o caminho. Ela vai iluminando o caminho. Ela vai extinguindo as trevas, dissipando as trevas, aplanando o caminho e abrindo os horizontes. Olha o que Davi disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Deixa o Espírito Santo iluminar sua vida hoje. Faça o uso desta palavra de Deus para que você vá bem durante toda a sua trajetória familiar até o final. E a promessa é dele: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ainda no Salmo 119, verso 11, diz: como guardará o jovem o seu caminho? Guardando a palavra. 119, 11 e 9. Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, ou guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi diz que a palavra, ela é lâmpada para os pés, vida presente. Você não vai ter treva, você não vai andar em treva. As trevas vão ser dissipadas. Deus está dissipando trevas na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está iluminando o caminho de pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o caminho. Cristão não anda em treva, porque a luz, o Senhor Jesus disse assim: olha, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em treva. Olha que maravilha, né? Né, pastor? Glória a Deus. João capítulo 1 e versículo 1. O Evangelho de João. Nosso pastor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 e 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. 2.
ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. O verbo aí é a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então ele é a palavra. Aqui é a palavra gerando e trazendo a existência. Criando e trazendo a existência. Logos e remo. Poder criativo e poder possessivo do grego. Então, poder de criar e de tomarmos posse. A palavra, ela tem o poder de gerar, de criar. Ebara, do hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra pelo poder da palavra. O que você está precisando? A palavra, se você ler a Bíblia, a palavra vai criar, ela vai gerar, ela gera, ela transforma. Se você precisa de um milagre, e do outro lado, a palavra, ela aleluia, gerando o milagre. Glória a Deus, verdade. Trazendo o milagre, trazendo a existência. Aconteceu o milagre. Todas as coisas, o mundo e tudo que nele há, foi criado pelo poder da palavra. Aquele homem lá, o centurião, ele tinha, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, pastor Davi, ele tinha tanta convicção que o criado dele estava enfermo, e ele foi até Jesus. Disse: mestre, o meu criado jaz numa cama, enfermo, moribundo. Jesus disse: eu vou lá e vou te dar saúde. Ele disse: não preciso o senhor ir lá não. Diga somente uma palavra. E o meu criado sarará. Aleluia. Jai, calumalagas, nubre, aleluia. Diz somente uma ordem aqui, olha. Uma palavra. Eu sou uma autoridade. Eu digo aos meus servos: vai e ele vai. Faz e ele faz. Então eu entendo o que é autoridade. Eu entendo o que é ter autoridade. Poder. Diz somente uma palavra. Oh, aleluia. Deus está liberando, através desta live, uma palavra de vitória para o teu coração, aleluia, para a tua alma, para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra. Jesus disse assim: nunca vi nem em Israel tanta fé como a fé deste homem. Diz somente uma palavra. Uma só. E ele foi. Chegou lá, vieram de encontro: olha, o moço está bom, o moço está curado. Mas que hora ele foi curado? Tal hora. O homem entendeu que foi na hora que Jesus liberou a palavra. Jesus está liberando uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Diga aí do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Eu libero uma palavra de cura para a tua alma, para o teu coração. Aleluia. Agora. Glória a Deus. É só contar o testemunho. Eu libero agora em nome de Jesus. Receba o milagre, receba a cura. Pela autoridade da palavra. Deus te toca aí agora. A palavra é glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor, vamos ler Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Josué, capítulo 1. Josué. Versículo 7 e 8. Capítulo 1, versículo 7 e 8 diz o seguinte: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás.
Glória a Deus. Olha o que Deus diz aqui para Josué. Se os senhores e senhoras observar o versículo 1 em diante, principalmente o 2, Josué dá-nos a entender que Josué tinha adentrado no estado de pessimismo, de desânimo e de tristeza, de cansaço, porque Moisés havia morrido. Aí Deus visita Josué e diz: levanta-te, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Levanta, então somente levanta, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Meu Deus. Você que está aí sem perspectiva, triste, cansado, desanimado, tem bom ânimo, levanta. Deus manda você se levantar. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Levanta aí, olha. Porque Deus disse para Josué, ele parecia que não ser mais aquele capitão corajoso, destemido de Moisés. Mas aí Deus dá uma injeção de ânimo nele, diz: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente ter de bom ânimo. Esforça-te. Porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus dita algumas lições aqui, alguns requisitos para Josué. E um deles é: medita no livro desta lei de dia e de noite. Aleluia. Porque se você fizer assim, vai salvar tanto a ti como aos demais. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Meu Deus. Por que que tem pessoas fracassadas? Por que que tem famílias destruídas? Por que que tem pessoas sendo destruídas? Por nações, cidade, povos, tribos e língua. Porque falta a palavra de Deus. Aleluia. O evangelho de boas novas, a salvação em Jesus Cristo, a palavra de vida. E Josué, aí Deus ditou algumas coisas. Eu não quero ser tão cansativo, mas eu vou pular aqui e vou para o versículo 8. Pastor, Israel perdeu a terra por não cumprir esse mandamento. Não, é só isso aqui. Israel perdeu a terra por não cumprir, por não fazer conforme toda a lei que foi passada para o povo. Obrigado, pastor. Quantas pessoas têm tido perdas, prejuízo, consequências, por não obedecer, por não dar crédito a esta palavra. Perfeito. Poderiam ser abençoados, poderiam ser curados, poderiam ser libertos, poderia haver milagres, restauração, mas não meditam, não lê, não guardam, não conservam. E o inimigo vem e são alvos fáceis. Perfeito. Perfeito. O verso 8 diz assim, obrigado, meu pastor, nos ajuda aí. Até porque estamos aqui numa live e eu amei fazer aquela primeira live que era sobre a grande ceia com o Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas do outro lado da tela. Aleluia. Já estou recebendo mensagem aqui. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo um rebuliço aí nos quatro cantos da terra, onde Glória essa live está chegando, está É. destruindo, demolindo as fortalezas do inimigo e resgatando vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O verso 8 diz assim: não cesse de falar deste livro. Meu Deus. Paulo disse assim, persiste, no capítulo 4, segunda carta, se eu não estou equivocado, Timóteo, persiste em ler e ensinar,
Porque esta palavra é apta para redarguir, para instruir em toda a verdade. Pedro disse assim na eleição dos apóstolos: vamos escolher esse pessoal e vamos colocar sobre assistência social, mas nós ficamos no ministério da oração e da palavra. Persiste em ler, não cesse de falar do livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Deus, quando falou para os pais dos israelitas, a congregação de Israel, isso aqui é todo Israel. Essa mensagem aqui foi para todo Israel. Essa mensagem aqui é para você, para teu coração, para tua família, para tua casa. Deus disse assim: olha, escreve esta palavra nos umbrais das portas, no frechal, para que o teu filho, quando ele entrar, quando você entrar na casa, você está de frente com a palavra de Deus. Ao sair, você vai sair, mas vai sair meditando na palavra. Fale dela andando pelo caminho. Ao deitar, ao levantar, fala da palavra. Aleluia. Fala da lei do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Não cesse de falar. Pastor, estão substituindo a palavra por cântico. Meu Deus. Estão substituindo a palavra por amuletos, outras coisas que não edificam. E é motivo de zombaria, motivos de chacota, porque você tem desprezado a palavra. Verso 9. Não te mandei eu, quem mandou foi o Senhor. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Aleluia. Por onde quer que andares. Glória a Deus. Aleluia. Não te espante, não te assombre. Esforça-te. Porque Meu o Senhor é contigo. O Senhor está levantando pessoas agora do sofá. O Senhor está levantando pessoas da cama como Deus levantou Josué. O Senhor foi lá e buscou. Levanta, levanta. O Senhor está fortalecendo pessoas através desta palavra. O Senhor está curando pessoas através desta palavra, pastor. Aleluia. E a promessa é dele, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Bendito é o precioso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estou dando vontade da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está visitando a gente aqui no escritório. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou me policiando, mas está me dando vontade aqui de dar glória, glória. Sentindo este lugar tremer pela presença do Espírito Santo. Sim. Aleluia, a unção da palavra, a virtude, o poder do evangelho da palavra. Jesus. Paulo diz isso em Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Romanos 1:16, não me envergonhe pregar o evangelho de Cristo, porque ele é salvação para todos aqueles que creem. Glória começando a Deus. Dos judeus, dos gregos, dos bárbaros e por aí vai. O evangelho é poder. Glória de a Deus. Jesus Aleluia. disse em Marcos 15:16. Aliás, 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O evangelho é poder. A palavra é poder. A lei é poder. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 8, ou Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear a sua semente, isto é a palavra. Semente é a palavra. João capítulo 15, primeira carta, diz assim, que aquele que está na capítulo 5,
que permanece em Deus, está em Deus, ele não peca, porque permanece nele a semente é a palavra. A palavra está no coração dele, Salmo 119, 11, verso 11, verso 9. Permanece a semente, a palavra. Então o Senhor, ao sair, semeara. Ao semear a palavra, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisado pelas aves do céu. Outra caiu entre espinhos, nascendo foi sufocado, não brotou, não deu fruto. E uma outra semente caiu em pedregais, em rochedo. Logo que nasceu, secou-se. E outra semente, a quarta semeadura, caiu em boa terra e produziu e deu fruto 100%. Glória a Deus. Então esta semente, esta palavra está sendo semeada no teu coração. Aleluia. E ela está brotando. Porque eu tenho certeza que o teu coração, vosso coração, de quem está nos assistindo, não é nem espinho, nem rocha e nem caminho, mas sim é terra fértil. Né, pastor? E a semente é fértil também. Também. Não é estéril. Não é estéril. Fale um pouquinho aí, meu pastor, da semente, da... A palavra de Deus é uma semente fértil. Uma semente que tem vida. Uma semente que, se a terra aceitar, ela brota, ela nasce. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E Deus é fiel para cumprir. O problema é a terra, que muitas das vezes não aceita, né? Corações duros, pastor. Corações ocupados. Corações pedrados. Corações que não aceitam a semente da palavra. Corações que precisam ser trabalhados. E muitas das vezes a semente não tem acesso. Então, a semente é a palavra de Deus. Essa semente, ela contém promessas. E essas promessas, quem prometeu, a Bíblia diz que é fiel para cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiel para cumprir. Aqui tem muitas promessas para as nossas vidas. E uma delas é a salvação, o céu, a transformação em um corpo perfeito, aonde não teremos mais dor, não teremos mais problemas. Quantas promessas Deus nos fez? Quantas promessas Deus tem feito? E quantas dessas promessas você aí do outro lado tem aceitado e recebido? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Pastor, a morte não pede licença para entrar. A morte entra na casa do rico, do pobre, do feio, do bonito. A morte entra na casa do alemão, do chinês, do brasileiro, do australiano. A morte entra e não pede licença. Não adianta você ter títulos, não adianta você ter status, não adianta você ter nada. Quando a morte vem, ela entra e pronto. Agora, Jesus, o Verbo, ele não é mal educado. Ele chega na porta do teu coração. E ele bate, assim como está batendo hoje, através dessa live, através da palavra do Senhor. Está batendo na porta do teu coração. É, Jesus.
e está dizendo: está me ouvindo? Abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu fazer ceia contigo. Ceia é lugar de, é mesa, é reunião, comunhão. Quantas pessoas hoje vivem uma vida de infelicidade? Por quê, pastor? Não é por falta de dinheiro, porque nós vemos muitas pessoas infelizes que têm fartura de dinheiro. Mas quantas pessoas hoje estão vivendo uma infelicidade porque as portas estão fechadas? Para quem, pastor? Para Deus. Mas Jesus, Ele está aqui batendo na sua porta, batendo no seu coração, dizendo: deixa eu entrar. Se eu entrar, as coisas vão mudar. Se eu entrar aonde opera a maldade, vai operar a bondade. Aonde opera o vício, vai operar a libertação. Aonde opera a ira, vai operar o amor. Meu Deus, pastor. Forte. É só você abrir o teu coração para ele entrar. E deixando ele entrar, tudo que tem sido uma barreira na tua vida para te trazer infelicidade, para te trazer tristeza, todas as coisas que estão em desordem, elas mudam. Até os teus inimigos, eles vão ter que pensar duas vezes em querer te tocar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos se acamparão ao redor daqueles que o temem. Meu Deus. Proteção 24 horas, pastor. Proteção, direção. Mas é só abrir a porta. Verdade. Deixa a palavra entrar no teu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É verdade, pastor. Verdade. Pastor, tem um texto aqui no aspecto de corroborar com o senhor, que é João, Evangelho de João 5:24. Até pediu o pastor nosso pastor para ler, ainda sobre a salvação através da palavra. O pastor citou um texto aí que me chamou a atenção. A palavra salva. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, ouvir aqui, não é somente você ouviu e... Não, é você aceitar a palavra, é você guardar a palavra, Isso. É você andar na palavra, é você viver na palavra, é você se alimentar da palavra. Tem a vida eterna, não entrarás em condenação, julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, primeiro, quem ouve a palavra e quem crê naquele que enviou, que é a pessoa do Pai, tem a vida eterna. Aí eu gosto muito do versículo 25, que ele diz assim: em verdade vos digo que todos que estão no sepulcro ouvirão a palavra do Filho do Homem, a voz do Filho do Homem. E os que ouvirem, um grupo vai ouvir, outros não, mas os que ouvirem ressuscitarão, porque ele vai chamar através da palavra. A ressurreição dos mortos vai levantar através da palavra. Ora, a palavra é a profecia. No livro do profeta Ezequiel, ele teve uma visão 37 de um vale de osso seco.
vale muitíssimo os ossos secos. Ele diz, filho do homem, profetiza, fala a palavra, que esses ossos vão receber nervos e carne e viverão. E quando ele começou a profetizar, houve um rebuliço nos 4 cantos da terra. Aleluias! E os nervos foi tomando seus nervos e que gerando carne, e de repente um exército muito poderoso de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Através da palavra, Jesus vai bradar nos ares, nas nuvens do céu. Aleluia. E quem ouvir a palavra, quem ouvir o brado dele, vai ressuscitar. Só ressuscitarão quem ouvir a palavra dele. Mas eu preciso de falar de outras coisas que nós temos que guardar. Bom, falei a palavra, mas nós temos que guardar as obras. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2 e 2. Eu marquei aqui. Apocalipse capítulo 2. Deixa eu localizar aqui, irmãos. É o versículo 19. Eu marquei no caderno. Pode ir, pastor. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aleluias. Por isso que ele direciona a igreja de Tiatira. Guarda o que tu tens, retendes até que eu venha. Guarda essas obras até que eu venha. Guardar, não deixe de praticar a caridade, as obras, o amor, a fé, o temor, a justiça, a verdade. Andamos na verdade, vivemos na verdade, cingimos-nos da couraça da justiça. E também porque uma árvore boa, ela produz bom fruto. Tiago diz assim, me mostra a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as obras. Então o verdadeiro cristão, ele produz obras, ele produz o amor, que é o fruto do Espírito. Então guardar as obras. Mas eu quero agilizar aqui. Vamos ler ainda. Pastor, tem um detalhe aqui que nós não podemos deixar passar. Então, meu pastor, manda aí. Uma casquinha de pão aqui. Manda aí, pastor. Aleluia. E essa aqui é para os crentes. Pastor, interrompendo o senhor aqui, o pessoal tá aí, uma brincadeirinha para descontrair. Salmos 45, Davi diz assim, o meu coração ferve com palavras boas. Olha, eu estou sentindo aqui que o coração do pastor Davi, o meu, é que nós está fervendo de coisas boas. Põe para fora, pastor. Versículo 19, a segunda parte diz, isso aqui não é para isso aqui é para cristão, para crente. Crente. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aleluia. Aí eu pergunto, só uma perguntinha básica. Como eram as primeiras? E como está sendo as tuas últimas hoje? Para a igreja de Éfeso, né? Deus fala, volta ao teu primeiro amor. Sabe, o crente, quando ele está no primeiro amor, ele faz as coisas para Deus com amor. Mas depois ele vai esfriando, depois ele vai parando, depois ele vai se acomodando, vai virando uma rotina.
Mas aqui Deus está falando da igreja de Tiatira, que tinha aqui irmãos que as obras que eles estavam fazendo agora eram melhores do que quando eles começaram. Aí eu pergunto, como está a tua vida espiritual? Como está o teu trabalho para com Deus? Tem melhorado? Ou você tem se acomodado? Né? Você tem esfriado? Agora todo mundo já sabe que eu sou batizado, então não preciso falar mais em línguas. Agora todo mundo já sabe que eu oro, então não preciso mais orar. Agora todo mundo já sabe que eu profetizo, então agora eu não preciso mais buscar. Como é que estão as tuas obras hoje? Está melhor? Como é que estão os teus dons hoje? Está melhor? Como é que está o teu testemunho hoje? Está melhor? Melhorou? A igreja aqui de Tiatira, Deus tinha falado, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tem crescido as obras na tua mão, na tua vida, ou tem diminuído? Tem se ocupado a mais ou tem se ocupado com as coisas desse mundo? Qual foi a estratégia, pastor, de Faraó para não deixar o povo lembrar que eles precisavam ir sacrificar? O que aconteceu? O que Faraó fez? Ele não dobrou o trabalho?